Olá pessoal, aqui é o Daniel. Eu vou falar sobre Amazonas, né? Coisa que muitos não sabem sobre Amazonas, né? O que que acontece? Por que que o Amazonas é uma luta para não ser desmatada, né? Que a Amazonas, ela contém uma das maiores fontes de água do mundo. Uma das maiores não, a maior fonte de água do mundo. O que que acontece? Se a Amazonas ela for desmatada, for fazendo fazenda, muitos não sabem, mas as fontes de água que desce para o rio Amazonas, elas forem secando devido ao desmatamento, o rio Amazonas ele vai baixar. Conforme abaixa a água do rio Amazonas, a água do mar avança. Daí o que que acontece? Se continuar esse tipo de desmatamento, não vai 15 anos que nós teremos água salgada. Porque devido a baixando a água do rio Amazonas, a água do mar vai empurrar. A água do rio Amazonas é como se fosse um imã. Você vira um imã contrário ao outro, um empurra o outro, porque estão compatíveis à altura. Porque a água do mar, ela sempre vai ficar naquele nível de altura. E se a água do rio Amazonas ela baixar, a água do mar ela vai avançar e vai ficar as águas salobas, salgada. Se você reparar na época de chuva, os braços dos mares, né? Quando a água de chuva é forte, a água ela sobe até uma certa altura, ela empurra a água salobra de volta para o mar e desce peixes de água doce. Fica ali um bom tempo. Eu falo porque eu tive nas Pedrinhas uma época e acontecia isso, quando a água chovia muito, descia as águas das montanhas, daí empurrava a água do braço do mar, a água salgada era empurrada para o mar, porque ela ficava com nível acima. Então sempre ela ia empurrando. Daí descia os peixes da água doce. Na hora que a água começava a ficar saloba de novo, que começava a ficar compatível ao nível da água do mar, alguma vez até mais baixo, daí ela começava a ficar saloba. Isso que acaba acontecendo. Então o que que acontece? Se continuar o desmatamento no Amazonas e for dando esses problemas aí, as fontes de água vai secando. Daí a água o rio Amazonas vai abaixando e a água do mar vai avançando. Vai chegar, se continuar desse jeito, 15 anos nós não teremos água potável na parte da Amazonas, que a Amazonas é uma das maiores águas potáveis do mundo. Então, o desmatamento não pode ser avançado, não pode fazer fazenda nesses lugares devido a esses problemas aí, porque vai acabar não tendo água doce. E futuramente, o rio Amazonas ele sendo preservado, Amazonas, né? Ela vai ser a fonte de água para o mundo. O Brasil vai ganhar mais dinheiro preservando a Amazonas, porque o restos de outros lugares estão acabando a água, e o Brasil vai ser a maior fonte de água do mundo. Vai ser mais do que o petróleo. Alguma vez tu olha assim, o Brasil tem a Petrobras, tem isso, mas o Brasil vai ser a maior fonte de água, de vendas. Então, se a Amazonas for preservada, o Brasil lucra e lucra muito. Falou, gente, até a próxima.